Olá, bem-vindos de volta ao canal Verdades Secretas. Na primeira parte da entrevista atribuída a Lacerta, fomos apresentados a um relato que desafia completamente a história oficial da humanidade. Uma entidade que afirma não ser humana descreve uma civilização antiga, inteligente e adaptada ao subsolo da Terra. Agora, nesta segunda parte, o conteúdo se aprofunda de forma ainda mais inquietante. Aqui, Lacerta fala sobre a origem da sua espécie, o funcionamento da vida subterrânea, possíveis interferências na evolução humana e a relação entre seres antigos e as civilizações que conhecemos como antigas culturas avançadas. O que você vai ouvir a seguir não é aceito pela ciência convencional, mas faz parte de um dos relatos mais controversos já divulgados no universo da ufologia. Origem da espécie reptiliana. Pergunta: qual é a verdadeira origem da sua espécie? Resposta: Lacerta afirma que sua espécie não surgiu fora da Terra, mas sim evoluiu aqui mesmo, em paralelo à evolução dos grandes répteis do passado. Segundo ela, milhões de anos atrás, algumas linhagens de répteis desenvolveram características cognitivas mais avançadas, incluindo maior capacidade de memória, percepção sensorial ampliada, estrutura cerebral mais complexa, enquanto a maioria dos dinossauros seguiu caminhos evolutivos de força e tamanho. Uma pequena ramificação teria seguido o caminho da inteligência e adaptação ambiental. Ela afirma que essa linhagem não foi extinta, mas sim adaptada ao subsolo, onde encontrou condições mais estáveis para a sobrevivência a longo prazo. Pergunta: vocês evoluíram junto com os dinossauros? Resposta: sim, mas não como uma continuidade direta. Ela explica que existiam múltiplos ramos evolutivos reptilianos na Terra Antiga. Alguns se tornaram espécies gigantes e extintas, enquanto outros desenvolveram estratégias de sobrevivência mais sofisticadas. A espécie dela teria desenvolvido algo raro: organização social complexa, comunicação estruturada, uso primitivo de ferramentas naturais. Com o passar de milhões de anos, isso teria evoluído para uma civilização subterrânea altamente adaptada. A vida no interior da Terra. Pergunta: onde exatamente sua espécie vive hoje? Resposta: Lacerta descreve uma rede extensa de cavernas naturais interligadas, muito mais complexa do que qualquer mapa geológico humano atual. Ela afirma que essa estrutura inclui grandes cidades naturais subterrâneas, lagos internos, fontes geotérmicas, corredores de migração subterrânea. Segundo ela, a humanidade conhece apenas uma fração mínima do subsolo terrestre. Pergunta: como é possível viver sem luz solar? Resposta expandida: ela explica que sua espécie não depende da luz solar da mesma forma que os humanos. Em vez disso, eles utilizam adaptação visual ao espectro térmico e infravermelho, biologia mais eficiente na conservação de energia, ciclos metabólicos mais lentos e estáveis. Além disso, o ambiente subterrâneo teria fontes naturais de energia, como, por exemplo, o calor geotérmico, que sustentariam a vida sem necessidade de exposição solar. Interferência na evolução humana. Pergunta: sua espécie teve alguma participação na evolução humana? Resposta expandida: Lacerta afirma que não foram criadores da humanidade, mas sim observadores antigos com intervenções pontuais. Ela sugere que ao longo da história evolutiva houve momentos em que espécies hominídeas foram monitoradas de perto. Certas características cognitivas foram aceleradas. Seleções naturais foram, em alguns casos, influenciadas indiretamente. Pergunta: isso significa manipulação genética? Resposta expandida: segundo ela, sim, mas não no sentido absoluto. Ela afirma que pequenas intervenções podem ter ocorrido em momentos críticos da evolução, especialmente quando a inteligência humana começou a emergir. Essas intervenções não criaram o ser humano moderno do zero, mas podem ter acelerado o desenvolvimento do cérebro, influenciado padrões de comportamento social, estabilizado certas mutações genéticas. Ela reforça que isso não foi feito de forma contínua, mas em períodos específicos e limitados.
Civilizações antigas e contato oculto. Pergunta: existe relação entre sua espécie e civilizações antigas como o Egito ou Suméria? Resposta: Lacerta afirma que muitas civilizações antigas tiveram contato indireto com seres não humanos. Ela sugere que algumas culturas antigas podem ter interpretado esses encontros como deuses, entidades espirituais, seres celestiais. Na realidade, segundo ela, seriam observações de sua espécie ou de outras inteligências antigas que coexistiam na Terra. Pergunta: monumentos antigos teriam influência dessa interação? Resposta: ela não confirma diretamente, mas sugere que certas construções antigas demonstram conhecimento matemático e astronômico avançado demais para o período histórico atribuído. Isso incluiria alinhamentos astronômicos precisos, técnicas de construção complexas, conhecimento avançado de ciclos naturais. Segundo ela, isso pode ter vindo de observação ou contato indireto com civilizações não humanas. Visão sobre a humanidade. Pergunta: como você descreve os seres humanos? Resposta: Lacerta descreve os humanos como uma espécie jovem, altamente emocional e ainda em desenvolvimento cognitivo. Ela destaca 3 características principais: forte dependência de crenças e narrativas, tendência a rejeitar o desconhecido, capacidade intelectual em rápido crescimento. Apesar disso, ela reconhece que os humanos possuem algo raro: curiosidade constante e adaptação acelerada. Pergunta: os humanos são perigosos para sua espécie? Resposta expandida: ela afirma que não necessariamente perigosos individualmente, mas imprevisíveis como civilização. O maior risco, segundo ela, não é militar ou físico, mas sim reação social em massa. Colapso de estruturas de crença, instabilidade cultural global. Por isso, o contato direto seria evitado. Ocultação da existência. Pergunta: por que vocês não se revelam? Resposta: Lacerta afirma que a ocultação é uma decisão estratégica de sobrevivência. Segundo ela, a revelação de uma civilização não humana subterrânea causaria um colapso religioso global, crise científica e histórica, pânico social em massa. Ela diz que a humanidade ainda não estaria preparada para lidar com essa verdade de forma equilibrada. Pergunta: governos sabem da existência de vocês? Resposta: ela sugere que existe possibilidade de alguns grupos muito restritos terem conhecimento parcial, não completo. Esses grupos poderiam ter observado fenômenos inexplicáveis ou registros antigos que nunca foram divulgados ao público. Mas ela afirma que não existe controle humano sobre sua espécie. Conclusão: a segunda parte da entrevista com Lacerta aprofunda ainda mais um dos relatos mais controversos da ufologia moderna. Se essas afirmações forem reais, a história da humanidade não estaria apenas incompleta, estaria sendo compreendida de forma totalmente incorreta. Mas independentemente da crença pessoal, esse tipo de narrativa nos obriga a questionar o quanto realmente sabemos sobre o planeta em que vivemos e o quanto ainda permanece oculto sob a superfície da nossa própria realidade. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal Verdades Secretas e ative o sininho. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.